Você consegue imaginar como é viver em um lugar que concentra tensões mundiais e é dividido por modos de vida totalmente incompatíveis? Bom, chegou a hora de conhecer um local onde essas angústias ficam em jogo permanentemente. Nós falaremos aqui de Hong Kong, um lugar enigmático que é colado na China, que, por si só, já é um país grande, plural e polêmico, inclusive com a sua relação com Hong Kong. Afinal, a famosamente moderna cidade engloba muito da natureza e da história da China, mas também é cheia de suas próprias particularidades. Hoje, vamos falar de disputas, conflitos e histórias de uma cidade dividida cultural e economicamente, cujos acontecimentos interessam e muito para o jogo geopolítico internacional. Então, se aconchegue em seu assento, pois é hora de falarmos da história de Hong Kong. Quando nós falamos de Hong Kong, o que vem na sua cabeça? Vida urbana intensa? Alta tecnologia e mercados? Revoltas? Pois é, na minha também. Mas essa história é muito mais complexa e bem mais antiga. Para entendê-la bem, nós temos que nos atentar a 3 aspectos cruciais desse povo: a estrutura político-econômica, o multiculturalismo regional e, é claro, o aspecto histórico. Então, vamos voltar no tempo. Essa região é ocupada pelos chineses desde a pré-história e demorou para se estruturar. Tornou-se uma comunidade pesqueira que servia de refúgio para piratas e contrabandistas de ópio. Sim, ópio, a substância mãe da heroína e de muitas medicações altamente viciantes que temos por aí, mas não apenas. Fato é que essa substância é essencial para entender a Hong Kong e sua relação com a China. Afinal, a Guerra do Ópio foi um ponto de virada nessa região. A China do século XIX estava em decadência, ao contrário da Inglaterra vitoriana, que estava bombando com o maior império da história. A gasolina da Inglaterra era o comércio e o colonialismo, e desde o passado mais remoto, a China tinha produtos únicos e valiosos: o chá, a seda, a porcelana e muitos outros. E o que acontecia era o seguinte: nas trocas entre a China e a Inglaterra, a China acabava saindo no lucro, pois ela vendia e não comprava. E a coisa é que a Inglaterra queria mudar isso. E, bom, ela tinha acesso ao ópio produzido na Índia, que era sua colônia. Então, começou a inundar a China dessa substância. As lideranças da China, entretanto, não queriam viciar o país inteiro em ópio e resolveram proibir a substância. E isso desembocou em uma escalada de conflitos com a Inglaterra, que acabou começando uma guerra de razão puramente comercial. Essas foram as Guerras do Ópio, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860. E a questão é que a China tomou um pau e teve que aceitar vários acordos abusivos. Vide o Tratado de Nanquim, que estipulava a abertura de portos, alocava militares ingleses para o país e criara certas tributações especiais, além de ter obrigado o país a ceder um território à coroa da Rainha Vitória, Hong Kong. E depois disso as coisas foram se complicando. A superfície da colônia aumentou significativamente com a incorporação de novos territórios tomados pela Grã-Bretanha por 99 anos, começando em 1º de julho de 1898 até o dia 30 de junho de 1997. Depois do estabelecimento da República da China em 1912, Hong Kong se tornou basicamente um lugar de asilo para milhares de chineses exilados. E, em 1937, durante a Guerra da China com o Japão pela Manchúria, foi mais uma vez um asilo para chineses deslocados pela invasão. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong caiu nas mãos dos japoneses também, que a transformaram no centro militar de sua campanha na Ásia. Isto é, até o eixo perder na Segunda Grande Guerra e a Inglaterra recuperar o território em 1945. Só que, na China continental, estava uma confusão em razão de uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas, o que trouxe uma nova onda de chineses refugiados no território antes e depois da vitória comunista em 1949.
primeira fase de implementação do comunismo, o governo de Mao começou a retomar territórios que consideravam chineses. O Tibete, por exemplo, que era uma região autônoma desde 1913 e foi reintegrado em 1950, assim como outras regiões. Neste momento, entretanto, Mao Tse-tung se aproximou da União Soviética e acabou se envolvendo com a Guerra da Coreia, que foi um negócio complicadíssimo e ao final gerou muitas baixas chinesas e grandes dívidas militares. Esse conflito também fez com que os Estados Unidos proibissem o comércio com a China, o que prejudicou a atividade comercial de Hong Kong e dificultou seu crescimento econômico. Portanto, Hong Kong na década de 50 era basicamente uma cidade em crise, pois, mais do que em muitos outros lugares, passou a viver na pele os resultados da bipartição ideológica do mundo. E olha que isso vale para tudo, até mesmo para o idioma local. O idioma oficial da China é o mandarim, que é ensinado nas escolas de Hong Kong, mas o principal idioma da região é o cantonês e, é claro, o inglês. E isso você consegue perceber, inclusive, na sinalização das ruas e dos transportes coletivos. A diferença na linguagem é o sintoma de distinções culturais radicais. Muita gente lá sequer se identifica como chinesa. Pesquisas anuais da Universidade de Hong Kong mostram que uma parcela muito significativa da população se identifica como Hong Kongers e que apenas 15% se identificam como chineses. Mas o que exatamente quer dizer ser um Hong Konger? Bom, ser um cidadão de Hong Kong é ser uma criatura multicultural, um cidadão do mundo. Essa pluralidade toda não é só cultural, é também judicial e política. Nessa região, já naquela época, se desenhava um estilo de vida muito mais próximo das experiências ditas ocidentais. Falando em experiências ocidentais, vocês sabem mais ou menos como é que funciona a estrutura de governo de lá? Muito bem, o governo local não é exatamente subordinado ao PCC, embora tenham o mesmo presidente. Lá, tanto o sistema político quanto o judiciário é baseado nos modelos burocráticos britânicos. O chefe do executivo local é eleito por um comitê escolhido pelo próprio governo central. Ainda que Hong Kong não seja uma democracia plena, a Assembleia é eleita por segmentos diversos da sociedade, se comparados com a China continental. A economia da região é também bastante diferente do resto da China, sendo basicamente um livre mercado, com pouca interferência do partido. Mesmo as moedas são diferentes. O dinheiro de lá é o dólar de Hong Kong. E a retomada econômica da região ocorreu mesmo no final da década de 60, tornando-se aí um tigre asiático, que floresceu ao longo dos anos 70. Mas ainda existia ali uma questão a ser resolvida no ar. Lembra do acordo que foi feito lá na época da Guerra do Ópio com a Grã-Bretanha? Bom, o acordo que foi feito, muito embora tenha sido na base de pressão militar e fosse abusivo, tinha um prazo de validade. E este prazo de validade eventualmente chegaria ao fim. Foi então em 1984, quando faltavam 13 anos para o término da cessão, que os governos britânico e chinês assinaram a Declaração Conjunta Sino-Britânica, que estabelecia as regras para a transição da região do domínio inglês para o chinês. A grande questão era como vamos reestruturar essa nova realidade. Bom, foi ali então que Hong Kong passou a ser definido pela seguinte frase: um país, dois sistemas. Hong Kong virou uma região administrativa especial que poderia praticar o capitalismo com certa autonomia por mais 50 anos a partir da reunificação com a China. E o ano acordado foi 2047. A questão é que Hong Kong tem uma relação comercial positiva com o resto da China, e no acordo ficou que coisas como as liberdades individuais e o mercado seriam preservados. Mas boa parte da população sente-se ameaçada pela possibilidade de ter que mudar radicalmente os seus meios de vida. E essa apreensão ficou bem mais intensa quando, em junho de 2019, a população começou a protestar contra um projeto de lei extremamente controverso. Apresentado em abril, esse projeto permitiria a extradição de suspeitos de crime para a China continental sob certas circunstâncias.
Os críticos afirmavam que a proposta poderia expor a população a julgamentos injustos e tratamento violento, além de proporcionar à China maior influência sobre Hong Kong, o que poderia ser usado para atacar ativistas e jornalistas. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas para protestar e isso chamou muito a atenção da mídia mundial. Os confrontos entre a polícia e os manifestantes começaram a ficar cada vez mais frequentes e mais violentos. E em setembro, semanas após as manifestações, a líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou que o projeto de lei seria suspenso indefinidamente. Mas isso não foi o bastante. No dia 1º de outubro, aniversário de 70 anos do partido, o troço estava pegando fogo. No confronto entre a polícia e os manifestantes, um rapaz de 18 anos levou um tiro no peito. E em seguida, o governo proibiu o uso de máscaras. Em novembro de 2019, um deputado foi esfaqueado por ser favorável à política de Pequim. E estes são apenas alguns exemplos. Xi Jinping, no entanto, é irredutível e a postura da China com relação a movimentos separatistas é muito clara. A China não vai abrir mão de seus territórios. Por essa razão, o movimento parece já ter perdido um pouco de sua energia inicial e, em especial, em 2020, as coisas se complicaram ainda mais por causa da Covid-19. Em 21 de maio de 2020, a mídia estatal anunciou que o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo começaria a redigir uma nova lei que abrange secessão, interferência estrangeira, terrorismo e subversão contra o governo central no anexo 3º de Hong Kong, Lei Básica. Em junho de 2020, a direção da Assembleia Nacional Popular, o parlamento chinês, promulgou essa nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Trata-se de nada menos do que a maior alteração jurídica na região desde 1997. Apesar da proibição policial, milhares de manifestantes apareceram para protestar contra a recém-implementada Lei de Segurança Nacional. A resposta da polícia foi enviar caminhões com canhões de água e gás lacrimogêneo e, em seguida, prendeu pelo menos 10 pessoas por violar a segurança nacional, pois consideravam que indivíduos que exibiam ou possuíam bandeiras, cartazes e adesivos de telefone com slogans ou outros protestos artísticos já haviam cometido o crime de subverter o país. Complicado, né? Qual será o destino desse lugar dividido por tantos anos de história, guerras e disputas ideológicas? Bom, isso já é muito difícil saber. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.